Olá, meninos! A gente vai dar continuidade aqui à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Hoje, hidrocarbonetos de cadeia fechada. Meu nome é Gilveline e eu sou professora de Química. A nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos ou fechado segue a mesma regra dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Só que tem uma pequena diferença, viu, meninos? No início, vocês vão colocar a palavrinha ciclo no nome se a cadeia for fechada. Ok? Vai ter a palavra ciclo. Aí depois você vem com o prefixo indicativo de número de carbonos, o tipo de ligação, quais as ligações estão presentes na cadeia carbônica, se só simples, se tem uma dupla, se tem uma tripla, ok? E se for hidrocarboneto, que é o que a gente está vendo agora, a função orgânica hidrocarboneto, cadeias carbônicas que só tem carbono e hidrogênio, a terminação do nome vai ter a letrinha O. Exemplo, você tem aí uma cadeia fechada com 3 átomos de carbono. Se é uma cadeia fechada, a nomenclatura vai ser, primeiro, você vai colocar a palavrinha ciclo. Aí depois, normalmente, prefixo indicativo de número de carbono presente na cadeia. Se na cadeia carbônica tem 3 carbonos, prefixo para 3 carbonos, prop. Se na cadeia carbônica só tem ligações simples, você usa um intermediário com a palavrinha an. E se for hidrocarboneto, que é o caso, só tem carbono e hidrogênio, você sempre termina com a letrinha O. Então, o nome dessa cadeia fechada é o ciclo propano. Próxima cadeia fechada é uma cadeia fechada. Se for uma cadeia fechada, você sempre começa com a palavrinha ciclo. Aí depois, prefixo indicativo de número de carbono. A cadeia carbônica só apresenta 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos, já coloquei aqui, ó, caso vocês tenham esquecido. But. Se na cadeia carbônica só tem ligações simples, an, e termina com a letrinha O, por quê? Porque é um hidrocarboneto. Se tiver um outro elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, um oxigênio, um enxofre, a terminação é outra, que não é o caso da nossa aula. Próxima cadeia carbônica é um ciclo também, é uma cadeia fechada, então o nome vai começar com a palavrinha ciclo. Aí depois, normalmente, prefixo indicativo de número de carbono. A cadeia aí, no caso, apresenta 5 carbonos. Prefixo para 5 carbono, pente. A cadeia só tem ligações simples, e a cadeia é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Sempre termina com a letrinha O. Então, o nome dessa cadeia fechada é o ciclo pentano. Próxima cadeia carbônica é uma cadeia fechada. Então, o nome dessa cadeia carbônica vai ser, ou vai começar com a palavrinha ciclo. A cadeia carbônica tem 6 átomos de carbono, prefixo para 6 átomos de carbono, X. A cadeia só apresenta ligações simples, você coloca um intermediário, an, e termina com a letrinha O, porque é um hidrocarboneto. Ok? Fácil, né? A nomenclatura das cadeias fechadas. Mas vamos continuar. Temos aí uma cadeia carbônica fechada e tem uma dupla. Disse que se a cadeia for fechada, o nome sempre vai começar com a palavrinha ciclo. A cadeia aí, no caso, ela tem 5 carbono, prefixo para 5 carbono, pente. O intermediário, se tem uma ligação dupla, você coloca a palavrinha em. E é um hidrocarboneto, você coloca a letrinha O. Juntando tudo, você vai ter o ciclo penteno, é o nome dessa cadeia carbônica fechada. Sabendo disso, eu quero que você me dê o nome, escreva no seu caderno na aula de hidrocarboneto de cadeias fechada, o nome deste hidrocarboneto que está dentro da nuvenzinha dessa moça. Ok? Vou aguardar sua resposta, mas vamos continuar a aula. Temos aí uma outra cadeia fechada. Se você observar, essa cadeia fechada tem 2 ligações duplas.
Em aulas anteriores, eu falei o quê? Eu falei que na cadeia aberta, quando tem pelo menos uma dupla, você tem que numerar os carbonos para dizer em qual carbono se encontra essa ligação dupla. No caso aqui das cadeias fechadas, é quando tiver pelo menos duas ligações duplas, que você vai ter que identificar onde é que está essa dupla, em qual carbono. Para isso, você tem que numerar os carbonos presentes dentro dessa cadeia carbônica. Vou numerar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Sabendo que você vai numerar o carbono da dupla ligação química, certo? Da dupla ligação química. Ah, posso numerar assim? 1, 2, 3, 4. Não, porque ele não pega aqui a ligação dupla. Ok? Entre 1 e 2 não pega. Então, você sempre inicia da ligação dupla. Ok? A numeração em azul está errado. Por quê? Porque aqui 1 e 2 não pega a ligação dupla. Ok? Então, a numeração correta dos carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4. Sabendo que você tem que começar do carbono da dupla e sabendo que para que serve essa numeração? Para você localizar essa dupla. Isso lá na cadeia aberta você já numerava quando a cadeia carbônica apresentava somente uma ligação dupla. Aqui na cadeia fechada é quando apresentar duas, que você vai numerar os carbonos. Fazendo essa numeração, você pode dar o nome da cadeia fechada. Nesse caso, a dupla aqui está entre o carbono 1 e 2. Então, a dupla você localiza como se fosse no carbono 1. Você pega o menor número. E aqui a dupla está entre 3 e 4. Então, a dupla você vai dizer que está no carbono 3. Você pega o menor número. A dupla se encontra no carbono 1 e no carbono 3. Vai ficar 1,3. Por que ciclo? Porque é uma cadeia fechada. Prefixo para 4 carbono, but. Tem duas ligações duplas. Você coloca o di em duas, de duas e em de dupla. Duas ligações duplas. E é um hidrocarboneto, termina com a letrinha O. Professor, esse prefixo aqui para 4 carbono é só but. Esse A aqui é só para não colidir as duas consoantes. Também existe na regrinha da nomenclatura, ok? Vamos para a próxima cadeia carbônica? Vamos. Eu tenho aí uma cadeia carbônica fechada e eu tenho duas duplas. Quando você tem uma cadeia fechada com pelo menos duas duplas, você tem que numerar os carbonos para dizer em qual ligação ou qual desses carbonos se encontra a ligação dupla. Vou numerar aqui os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia tem 6 carbonos. Você começa sempre a numerar do carbono da dupla. Ah, eu posso colocar aqui 1 e aqui o 2? Não, porque ele não pega a dupla. Ok? Ah, eu posso começar daqui, ó, carbono 1. Sim, pode começar daqui. 1, 2, 3, 4. Você vai perceber que se você começar a numerar daqui, do número 1, sempre o carbono vai estar entre 1 e 2 e 3 e 4. Nessa cadeia carbônica, a dupla se encontra no carbono 1 e no carbono 3. 1,3. A dupla está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. A cadeia carbônica é fechada, palavrinha ciclo. A cadeia carbônica tem 6 átomos de carbono, X. A cadeia carbônica tem duas duplas de em. Duas duplas. E é hidrocarboneto O. Ah, professora, o X para 6 átomos de carbono tem a letrinha A. Por quê? Porque aqui, ó, para você não colidir as duas consoantes. Então, a regrinha coloca uma letrinha A. Vai ficar o 1,3 ciclo hexadieno. Ok? Fácil, né? Sim, é fácil. No caso aqui dos hidrocarbonetos aromáticos, ele não segue uma normazinha, certo? Ele tem nomes populares. Você tem aqui o anel benzênico. O nome dele popular é benzeno, mais conhecido como benzeno. Cai mais nas provas, né, importantes que vocês vão fazer. O nomezinho benzeno é o mais popular.
Cai muito também esse anel aromático aqui, que é o naftaleno. Entre esses todos que têm nomes populares, os mais comuns em cair em provas são o benzeno e o naftaleno. Então você tente aí sempre dar uma olhada no seu caderno, nos livros, porque lá na prova ele não coloca o nome seguindo alguma regra, ele coloca o nome popular. No caso aqui, benzeno, naftaleno, antraceno, os três que eu vejo mais em provas. Ok? Vamos para a atividade? Vamos sim. Eu tenho algumas questões para a atividade de hoje de hidrocarbonetos, nomenclatura de cadeias fechadas. Primeira questão. No rótulo de um solvente comercial, há uma indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alinfáticos. Alinfático lembra alguma coisa? Cadeia aberta, né? Ok. Então, no rótulo de um solvente comercial, há indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alinfáticos. Só tem hidrocarbonetos de cadeia aberta. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter como um de seus componentes principais o propano, o metano, o etano, o X3-eno ou o naftaleno. E aí, meninos, qual é a letrinha? O propano, tá aí a estrutura dele, é uma cadeia aberta, 3 átomos de carbono, só tem ligações simples, é o propano. Então, ele deve estar no rótulo, né? Ele pede o composto que não tem no solvente. Quem não tem no solvente são aqueles que não são de cadeias abertas. Todos de cadeia aberta vai estar no solvente, mas pede aqueles componentes que não são de cadeias abertas. O propano é cadeia aberta. E o metano? Estrutura aqui do metano, um átomo de carbono, só tem ligações simples. Metano, cadeia aberta, também tem no rótulo. Etano, estrutura aqui do etano, 2 átomos de carbono, só tem ligações simples. O hexa-3-eno, o hexa-3-eno, aqui é a estrutura dele, hexa, 6 átomos de carbono, tem uma dupla no carbono 3, 6 átomos de carbono, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é cadeia aberta, então não é a resposta, ele está pedindo uma cadeia fechada, o que não tem no solvente. E o naftaleno é o que sobrou aqui, mas se você tiver, né, lembrado do slide anterior, o naftaleno é aquele compostozinho aromático anterior que eu mostrei. E vamos aqui para a segunda questão. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de hidrogênio por molécula é o metano, o etano, o eteno, o etino ou o ciclopropano. Então você tem que fazer aí as 5 cadeias carbônicas e contar quantos hidrogênios tem cada um. A molécula que apresentar a menor quantidade de hidrogênio vai ser o seu item correto. Ok, meninos? E hoje é a nomenclatura de cadeias fechada. Próxima aula nós temos a nomenclatura das cadeias ramificadas. Respondam a questão e tchauzinho e até a próxima aula.